Olha aqui um exemplo de uma história. Como aluno, eu quero preencher a solicitação de matrícula para funcionalidade aqui, preencher solicitação de matrícula. Essa é uma funcionalidade ou uma partezinha dela. E aí, eu botei ali 2 exemplos de critérios de aceite. Tem ali, primeiro, no formato de cenário e segundo, no formato de sentença livre. Primeiro, dado que o aluno, está até repetido, dado que o aluno, só para confirmar que é o aluno mesmo, tem todos os dados para fazer a matrícula, quando for dia 1 do primeiro mês do segundo semestre, então a solicitação de matrícula é processada. Repara no seguinte, olha que legal aqui. Basicamente, os cenários têm uma estrutura com 3 partes. Dado que, então você vai descrever ali todas as condições para ativar aquele cenário, todas as informações de contexto. O usuário está logado, o pedido tem valor tal, isso aqui, ou seja, é o que existe naquele momento, legal? Aí, depois que você descreve com o dado que, e você pode botar várias condições, é só você colocar o e. Dado que isso, e aquilo lá, então, né? Não, desculpa, antes do então. Quando, aqui no quando, é o quê? É a ação do usuário, que está interagindo com o produto de software. Então, olha aí, ó. Dado que o aluno tem todos os dados para fazer a matrícula, quando for dia 1 do primeiro mês do segundo semestre, então, quando isso acontecer, então, aí a gente tem a resposta da solução, do produto de software. A solicitação de matrícula é processada, tá bom? Deu para reparar aqui? Então, a estrutura é muito simples de um cenário, só que aqui tem muitas armadilhas para você que você tem que tomar cuidado, tá bom? Por exemplo, ainda falando dos cenários. Quando a gente está falando do cenário, a gente tem essa estrutura onde, dado que você vai colocar, não são ações, são as variáveis, ou melhor, as condições para poder ativar aquele cenário. Aluno está cadastrado, usuário está logado, pedido é igual a 10 mil ou maior do que 10 mil, deu para entender? O quando, ação que alguém faz. E o então é a resposta do produto de software em reação àquela ação, tá bom? Marcelo, eu preciso descrever quantos cenários? N pequeno gafanhoto, não tem limite, entendeu? Não tem limite. Você vai descrever tantos cenários quanto forem necessários para você comunicar com clareza o que precisa ser feito naquela história de usuário. Deixa eu te contar uma historinha. Eu trabalhei durante algum tempo como analista de negócios. Muito tempo, vamos dizer assim. Muito tempo. Analista, muito tempo, pouquinho tempo, vai. Tempo razoável. E aí, a grande pergunta, a pergunta de ouro de $1 milhão, era a seguinte: até quanto eu tenho que detalhar um item de backlog? Trazendo aqui para a nossa realidade. Até quanto eu tenho que detalhar a minha história de usuário? É simples a resposta, porém ela não é fácil de implementar. Está preparada? Está preparado? A resposta é a seguinte: você tem que descrever os critérios de aceite a ponto de tornar claro para quem? Para mim? Não. Para você? Não. Para o time técnico, para o time de engenharia, o que precisa ser feito. Geralmente, como é que a gente começa? Começou o desenvolvimento do produto. A gente começa a botar muitos detalhes, muito. O produto é novo, ninguém conhece, pelo menos o time de engenharia não conhece, o time técnico não conhece o negócio. À medida em que a gente vai refinando, vai ganhando experiência, vai ganhando conhecimento no produto, no negócio, a necessidade de você detalhar o item do backlog é menor. E aí você vai, então, diminuindo a quantidade de detalhes. Percebe? É assim que funciona. Então, a resposta para aquela pergunta é: você vai detalhar o seu backlog a ponto de conseguir transmitir com clareza o que precisa ser feito para o time de engenharia, o time técnico. Percebeu? Ficou claro isso aqui? Então, nunca mais você, brincadeirinha, nunca mais você vai perguntar isso. Tá bom? Você vai detalhar. Por que isso? Porque quando você cria esse detalhamento, que a gente chama de especificação funcional, o que acontece? O que é uma especificação funcional? É uma comunicação entre quem especifica e quem vai desenvolver o produto, quem vai criar o produto, e é uma comunicação. Então,
Na verdade, se é uma comunicação, você tem que entender o quê? Você é o emissor, a mensagem é a especificação e o teu receptor é o time de engenharia, o time técnico. Então, dependendo do teu receptor, você vai ajustando e modulando a mensagem. Por isso que a gente fala que uma especificação, a gente está sempre ajustando a granularidade dela, de detalhes, à medida em que a gente vai desenvolvendo o produto. Nunca deveria ser da mesma maneira, tá bom? Nunca deveria ser da mesma maneira. Falamos do cenário BDD. Agora, olha o segundo exemplo ali. Verificar que o aluno deve informar seu CPF e ID, né, identificador ou número de identidade de aluno no momento da solução de matrícula. Esse verificar que significa que chegou no final do desenvolvimento daquela funcionalidade, então o PO vai fazer o quê? Ele vai pegar e ele vai levar o time de desenvolvimento, vai procurar fazer uma demonstração e vai verificar se o aluno tem que informar CPF e ID no momento da solicitação de matrícula. Se isso está sendo feito, se isso é o que ele consegue conferir no produto de software, então ele vai fazer o quê? Ele vai dar um check, tá? Ok esse critério. Todos os critérios ok de uma história de usuário significam o quê? Pequeno gafanhoto. Significam que aquela história, aquela melhoria, aquela funcionalidade foi completamente desenvolvida. E aí a gente pega e tira ali do backlog. Deu para entender? Outro aspecto aqui nesse critério de aceite que a gente descreve como sentença. Cuidado para não complicar a vida aqui. Eu já vi gente falando assim, complicando assim, não, se o aluno verifica então isso, não, não bota algoritmo aqui não. Aqui é uma frase simples, onde a gente possa verificar de bate-pronto se está ok ou se não está ok. Se sim ou se não. Se atende ou se não atende. Por isso que eu falo que um critério de aceite ele tem que ser binário. Ele não pode dar margem à dupla interpretação. Ele não pode ser ambíguo. Percebe? Ele não pode ser ambíguo. Então, basicamente, são esses dois formatos que a gente usa para descrever o quê? Comportamentos e saídas.